Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez, começando sentadinha mesmo, de um espaço aqui do cenário que a gente muitas vezes não usa, mas que bom que você está junto com a gente, porque de qualquer lugar do cenário a gente te chama para estar com a gente aqui, porque aqui você tem voz e tem vez. Boa noite, Chapolin. Boa noite, Bia. Você está num lugar que costumava ser meu, né? Pois é. Mas tá faltando o computador, então a gente não está usando mais, né? É verdade. Está em desuso. Legal, mas você tá aí junto com a gente, tá mais na discussão aí, tá mais legal, né, Chapolin? Programa passado eu até pedi o pessoal mandar dicas aí de um remédio para tosse, dor de garganta, o pessoal mandou, mas hoje tem mais. Hoje tá junto com a tosse, dor de garganta, tá também o soluço, Bia. Então se em algum momento der uma soluçada, o pessoal de casa já fica sabendo. Então, ó, manda aí remédios para soluço, tá? Porque antes aqui, 2 minutinhos antes da gente entrar no ar, o Chapolin tava com um soluço que tava tenso aqui, A nossa né? produtora deu umas dicas aí, eu acho que tá dando uma melhorada, mas não sei não. Essas dicas dela aí, às vezes, não sei lá. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PGConexão, tá aparecendo na tela, e também o nosso WhatsApp, que você já conhece, que é o 12 98135 3043. Vem com a gente, porque aqui você tem voz e tem vez, e o programa tá show de bola, tem convidado especial. Se liga. Ó, fé, crer ou confiar, né? Será que é crer? Será que é confiar? Será que é as duas coisas? Como é que isso te impacta e traz sentido à sua vida? Como é que você tem levado as situações do dia a dia em relação a essa palavra tão pequenininha, não é? Fé, 2 letrinhas só, mas de um significado absurdo, né? Que é o que a gente vai discutir aqui hoje. O Conexão, ele tem o papel de fazer você pensar sobre questões importantíssimas da sua vida e fé não pode ficar de fora. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui. O que você sabe sobre fé? Diz aí. A palavra tem apenas 2 letras, mas segundo a Bíblia tem o poder de mover montanhas. Incrível, né? Mas o que seria fé? Fé é crer de forma incondicional em uma hipótese que acredita-se ser a verdade. É ter certeza de algo que não pode ser provado. Paulo já dizia em Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quem tem fé não tem dúvida nenhuma daquilo que acredita. E é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que a Bíblia diz que quem tiver a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda já pode realizar grandes milagres. Quase inacreditável, né? A maioria de nós afirma ter fé. Mas que fé é essa? Será que nós temos a fé que Deus espera? Eu estou usando minha fé para alcançar o que eu quero ou o que Deus quer? Esse é o tema do Conexão Jovem de hoje. Vamos aprender juntos? Para você, o que é fé? Fé é crer em Deus, acima de tudo. É tudo. Fé é aquilo que a gente sente lá dentro, tá entendendo? Esperança, força. E para você ter fé, você tem que crer. Cada um tem um tipo de fé, né? Eu creio muito em Deus. Acreditar em Deus? Acreditar em alguma coisa, né? Acreditar em Deus, acreditar no seu país, acreditar no seu filho, no seu marido, nos seus amigos. Isso é fé. Fé é acreditar em Deus. Vai de cada pessoa, né? Que segue sua religião, se acreditar em alguma coisa. Fé é você confiar, crer naquilo que você pode, pensar positivo, eu posso, eu quero, eu tenho, entendeu? Você pensando assim, vai ter o que você quiser. Como é que você tem exercido sua fé? Indo à missa, todo final de semana eu vou à missa, procuro ler a Bíblia e as minhas atitudes, né? Praticar bem ao próximo, ajudar. Não tenho muita assim crença. Não acredita em nada? Praticamente nada. Olha, eu tô afastada há muito tempo da igreja, mas em casa, Bíblia, oração, família. Não tenho praticado muito. Acreditando em Deus. Crendo que Ele vai tomar conta de mim e de todo mundo que merecer. Buscando a presença de Deus. Em todo momento, né? A gente não pode parar, não. Então eu procuro fazer o bem para as pessoas. Ultimamente, não vou negar não, tô meio ausente. Olha aí, e para você, o que é fé? O que você sabe sobre fé? Como você exerce a fé? Como é essa questão no seu dia a dia? Escreve aqui pra gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem também o nosso Insta, @PGConexão, e o nosso WhatsApp, já tô com o celular aqui para receber a sua mensagem, 12 98135 3043. E para falar sobre fé,
Estamos aqui com o nosso amigo que tem uma fé incrível, Ah, né? Que esse acredita tem. nesse programa, que acredita na gente, né, Chapolin? Muito. Pastor Esse- Tiago Rodrigues, tudo bem, pastor? Tudo em paz, Bianca, Chapolin, tudo em O ordem. pastor das meias bonitas e coloridas. Dá um né? close Dá um aqui, ó. Dá um dá close aqui na meia Tira dele, uma ó. Aí, ó, gente. Isso aqui é... Ele prometeu uma meia pra mim, viu, Bianca? Vamos ver se no próximo ele vai trazer. Não sei se no próximo, se o próximo demorar eu trago. Legal. Já lançando spoiler, em breve, Tiagão, na próxima temporada do programa Código Aberto, vai estar com a gente aí, Sim, né, pastor sim. Daílson? Eu Sucesso. ia comentar, mas eu já sabia o que o Chapolin ia falar. Então, Bia. Então daí nem precisa, né? não, eu fiquei quieto, Já eu tava eu na já cara, esperando. já, Legal, mas essa próxima temporada do Código Aberto vai estar show de Promete. bola. E tem mais novidades aí, né, Bia? Que Tem daqui a pouquinho a gente vai novidades, tem contar um aí. produto aí do Código Parceria Aberto, boa uma aí. parceria muito massa aí que vai dar certo. Ah, sim, é verdade. Inclusive o Thiago tá junto. Nessa. Tá junto. Muito entrosado, né? Né? Tiago, bom, a gente perguntou pra galera, né? O que é fé? O que você entende por fé? E eu acho que a gente já pode jogar isso aqui na Exato. roda pra gente, né? O que é fé, Tiago? Aliás, o que é fé até em relação ao senso comum, né? O que as pessoas acreditam que seja fé, né? Até achei interessante uma pessoa que falou ali, e que a pessoa às vezes acaba confundindo fé com pensamento positivo, né? Fé é acreditar que as coisas vão dar certo e elas dão certo e tal. Então acho que tem isso. A fé para muita gente é resultado de essa coisa de esperar coisas boas. Mas uma coisa que ficou muito marcado nas pessoas é que todo mundo associa fé com religião. Fé é alguma coisa da religião. Mas quando a gente vai pensar até mesmo na própria definição bíblica, fé não necessariamente é algo da religião. Quando eu penso que fé tem a ver com crer ou acreditar, confiar que coisas vão acontecer, coisas que não estão acontecendo ou coisas que eu não vejo, elas se tornarão visíveis em algum momento, isso diz respeito a tudo. Quando eu pego um avião e eu faço planos para o meu destino e eu não estou lá ainda, isso é fé, porque eu estou pensando e vivendo uma realidade que ainda não é minha. Então, eu creio que eu vou chegar, creio que vou fazer. Então, fé é muita coisa, né? Como o pessoal falou, mas basicamente fé tem essa relação com coisas que eu não vejo, com coisas que ainda são potenciais. Ainda nesse lance de senso comum, né? Galera, tem gente que fala que é a força positiva, o pensamento positivo, é acreditar e tal, não sei o que você vai conseguir. E é mais ou menos isso mesmo, né? A gente tem, assim, em relação a Deus, é como se fosse um pedido de socorro sempre, né? Eu acredito que eu vou conseguir isso e tal, e que seja a sua vontade, Senhor Deus, mas é que eu quero tanto e tal, não sei o quê. A galera acha que é um pouco isso, né? Como se Deus estivesse com a mão fechada e você Senhor, com a fé, Senhor, eu pressiona acredito, Deus, eu acredito, né? eu acredito. Aí você abre a mão de Deus, pega aquilo e sai correndo, né? Mais ou menos isso. Essa coisa onde você... tem gente, né, que inclusive se vale de versos bíblicos mal interpretados, né, ou interpretados a bel prazer, para pensar que fé é eu vou conseguir convencer a Deus. Se eu tiver bastante fé, Deus vai me dar tudo aquilo que eu quero, porque eu consigo, com a minha fé, convencer Deus de fazer aquilo que eu quero, né? A maneira de eu alcançar a realização dos meus desejos, e quanto mais fé eu tiver, mais coisas que eu quero eu vou conseguir, que é uma bobagem, né? Não tem como barganhar a fé com Deus, né? A fé é como se fosse um amuleto para você tentar, de repente, negociar com Deus, mais ou menos isso? As pessoas veem a fé, às vezes, dessa maneira, né? Que se eu tiver muita fé, então Deus vai falar, olha, esse sujeito crê demais, então eu vou dar aquilo que ele quer, né? E a fé, na verdade, é um convite para a gente entrar num relacionamento mais de submissão a Deus do que necessariamente de imposição da nossa vontade, né? A fé não é o caminho pelo qual eu digo o que Deus tem que fazer. Fé é o caminho pelo qual eu aceito aquilo que Ele quer que aconteça, né? Tem a ver com a essência de Deus? A fé... a gente, quando olha para a gente tem muita gente que pensa o seguinte, se Deus fizer isso ou aquilo, eu vou acreditar nele. E Deus, na sua misericórdia, às vezes responde essas orações. Eu acho bonito isso, de gente, que a gente tem casos de pessoas que falam, se Deus fizer isso, eu vou acreditar que é Ele. E Deus faz. Mas, a fé não é tanto resultado das obras de Deus, daquilo que Deus faz. A fé, ela tem a ver com aquilo que eu sei sobre Deus, tem a ver com aquilo que Deus é. Ou seja, um milagre de Deus é um feito dele, mas a pergunta, o que vai me fazer crer, não é simplesmente um milagre, é o que esse milagre me diz sobre Deus, quem Deus é, o que ele se apresentou. Porque na nossa vida, por exemplo, se você me diz que você vai fazer alguma coisa para mim, eu acredito baseado no tanto que eu conheço de você.
Na confiança Na que a gente confiança, tem. Né? Exatamente. E com Deus é a mesma coisa. A gente crê nas promessas dele, a nossa experiência de confiar que as promessas vão se cumprir e tudo mais, a gente ter fé nele, é resultado dessa relação e dessa descoberta de características de Deus. Quanto mais eu conheço quem Deus é, mais eu acredito que ele pode fazer coisas. E mais eu acredito que mesmo que ele não faça coisas, isso não altera quem ele é. Mesmo que ele não me dê os milagres, não altera. A minha fé está relacionada com quem Deus é e não com aquilo que ele faz. Tem uma frase de um vídeo do Zach Smith, não sei se vocês já viram esse testemunho, mas é muito interessante. No final, ele faleceu, mas ele fez um vídeo, um testemunho, né, em que ele coloca a doença dele, tinha câncer e tal, morreu de câncer, mas antes, né, estava já no término da doença, aí ele colocou assim, Deus, se ele me curar, ele continua sendo Deus, Deus é Deus e é bom, né, se ele me curar. Mas se ele não me curar, ele continua sendo Deus e continua sendo bom. Né? Tipo, não vai mudar nada se ele me der isso ou ele der isso, né? E essa fé que sobrevive a essa ausência, às vezes, do milagre, é essa fé que a gente precisa encontrar, e não é que a gente precisa encontrar porque ela é a fé certa, é outra fé, fé errada, não é por isso, não, é simplesmente porque para a gente sobreviver nesse mundo, a fé que dá sobrevivência, uma relação com Deus que sobrevive, ela precisa desse elemento, desse tipo de fé. É uma fé que está ligada a eu conheci coisas sobre Deus, eu conheci quem Ele é, eu conheci que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é bom, eu conheci isso. E eu conheço que esse Deus que é tudo isso, Ele é estável, Ele é imutável, Ele não vai deixar de ser amor, não vai deixar de ser justiça. Apesar de muitas vezes, na interação dele com o ser humano, parece que Ele deixou, ou parece que como é que Deus é bom, se Ele permite isso, aquilo. Mas eu sei coisas sobre Deus e por saber essas coisas, eu vou continuar crendo, eu vou ter fé. E os milagres, na verdade, os feitos de Deus, eles aparecem mais para despertar a gente para pensar em quem Deus é e para a gente ter esse tipo de fé, do que necessariamente para despertar a fé propriamente dito. Não sei se ficou claro isso, entendeu? O milagre não é o que desperta a fé, o milagre me chama a atenção para quem Deus é. E quem Ele é me desperta a fé. Legal. Você falou de crer, né? Fé seria crer ou confiar, ou as duas coisas? O que é fé mesmo? É só acreditar? O que é? Eu acredito que... Eu acredito. Eu acredito que depende muito do que cada um entende, às vezes, né, por esses temas, mas a gente pode, em uma questão até didática e tal, a gente pode pensar da seguinte maneira, e até mesmo respeitando os termos na sua natureza, que o acreditar tem a ver com... Eu acredito no seguinte sentido, eu sei que aquilo eu sei da realidade das coisas, eu sei que aquilo é real, eu sei que aquilo é possível. Por exemplo, eu acredito, as pessoas falam, né, eu acredito em Deus, ok. Isso é fé, isso é um aspecto da fé, o acreditar. A Bíblia chega a dizer que até os demônios creem, né? Então, ou seja, elas acreditam em Deus. O confiar tem a ver, eu acredito e agora o confiar tem a ver com essa entrega. A fé ela é composta dos dois elementos. Ela é composta de informações que eu tenho sobre Deus e eu acredito que as informações são verdadeiras. E Ele me leva a uma confiança. Sabendo que essas informações são verdadeiras, eu entrego agora a minha vida para Ele. Eu confio a minha vida a Ele. Eu descanso nele. Eu passo a ter uma relação de confiança. Então, a fé, na verdade, ela é uma junção das duas coisas. Informações sobre Deus e uma resposta de confiança a essas informações que eu tenho. Muito bom. Você citou aí um pouco dessa questão, até que, na verdade, foi a Bia, né, das pessoas, a maioria falou a respeito da religião, né? Associar a fé à religião, não você que falou mesmo. E como que é essa questão, então? Como que é a religião, como que é a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre fé? Qual a definição bíblica sobre fé, Tiago? Uma das definições foi até que apareceu no vídeo, que é Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né, e a convicção de fatos que ainda não foram vistos. Então, essa é uma definição de fé que vale para além do campo religioso, né? Como a gente falou aqui já. Então, essa é uma definição de fé, a Bíblia define fé dessa maneira e é o único momento... A Bíblia não é muito de definir coisas, é uma das poucas vezes que a Bíblia define alguma coisa. Fé entendeu? E diz, fé é isso. Então, é a certeza que coisas que eu espero vão acontecer e é a convicção de fatos que eu não vejo. Quando essa definição de fé aparece em Hebreus 11, ela aparece no contexto lá dos heróis da fé, na narração daquele monte de gente. E logo quando vai falar de Abraão. Abraão creu que Deus realmente tinha uma terra e tudo mais. Eles acreditaram nessas coisas que eles não viam. Então, essa é uma característica da fé.
Na relação com Deus, a fé aparece nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, aparece dizendo o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que busca a Deus acredita que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, ou seja, a fé é essa certeza, essa definição de fé, e na religião como é que ela se expressa? É dessa maneira. A fé é, eu preciso crer que Ele existe, né? Eu só consigo entrar numa relação com Deus por fé. A gente não vê, eu não vou no mercado e encontro com ele lá, né? Não tem essa, eu não vejo. E eu acredito que Ele existe, creio que Ele existe, mas não só isso, eu creio que Ele é um Deus de resposta, é um Deus que interage com a gente também, né? Então tem o capítulo 11 de Hebreus dá bem essas ideias do que é fé. E a fé é desenvolvida basicamente por essa relação com Deus, né? Romanos 10, 17 tem o verso que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus, ouvir a pregação da palavra. Quanto mais eu me relaciono com a palavra, mais eu sei sobre Deus e mais eu passo a confiar nele. Até que, você falando, a gente já tem as coisas reveladas, a palavra de Deus já está aí, Deus está expressado aí já na Bíblia, né? Então, quando eu não racionalizo também, né, esse lance da fé, porque às vezes a pessoa acha que essa fé é isso aí, é um sentimento, é um negócio, o meu coração fervilhando e tal, e eu acredito, como se fosse um amuleto mesmo. Sim. Mas não, fé é na verdade descanso, é a calmaria, é o ouvir, né, é um negócio assim, razão, né, não que não tenha emoção e tudo mais, mas enfim. Mas ela tem uma base racional, né, quando digo racional, não é que é uma base totalmente passível de ser compreendida, né? Mas a fé a fé ela trabalha com evidência também, né? A fé ela trabalha com um tanto de evidências e um tanto de dúvida, porque ela precisa das duas coisas. Se não tem evidência nenhuma, se não tem experiência nenhuma, se não tem evidência nenhuma, aí tem aquela frase do Rodrigo Silva, né? Que a fé é fideísmo, né? Se não tem esse elemento de razão, né? Que é crer sem nenhum elemento racional. Então, a fé tem evidência, mas também ela ainda tem a dúvida, ela ainda tem essa coisa do não ver, do esperar e tal, porque se você tira a dúvida, você não precisa da fé. Você já está tudo ali palpável, tudo certo, não precisa da fé. Então, ela trabalha com essas duas coisas. Existem as evidências que dão esse amparo, mas trabalham com a dúvida que daí é que me força a me apegar às evidências e caminhar segundo aquilo que Deus quer, né? Tem até aquela música dos Arrais, né? Não fale que o conhece se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. E não na palavra. Né? Porque não, hoje eu tô com mais fé. Tá, mas o que é? E às vezes a pessoa vai num evento religioso, né? Uma semana, alguma coisa assim. Não, olha, isso... Né, mexeu comigo. Não, e foi uma injeção de fé. A injeção de fé é a palavra. Quanto mais eu me relacionar com a palavra, mais eu vou crer. Não é quanto mais rompantes, quanto mais fenômenos espirituais eu ver. É quanto mais de palavra eu tiver, mais eu vou ter fé. A gente vai ter que chamar o intervalo, Tiagão. A gente tem presente daqui a pouco, mas só fiquei com uma dúvida, se pudesse, assim, rapidamente, só contextualizar. Qual seria a parte racional da fé? Seria a palavra? A parte racional da fé é que Deus dá elementos para a gente para não ser um salto... É um salto no escuro, mas não é completamente no escuro. Ele dá elementos para isso. Por exemplo, a gente crê que Ele criou as coisas. E se a gente começa a pesquisar, a gente vai descobrir que tem evidências de que realmente é possível a criação, uma possibilidade real. Entendeu? A gente pode crer que Jesus vai vir uma segunda vez. Por que a gente pode crer nisso? Porque a primeira vinda dele foi prometida e é um evento histórico, foi real. Então, esses elementos de fé, conhecer esses elementos é que são essa base racional de fé, né? Inclusive, até com relacionamento com os discípulos, teve um momento que ele fez muitos milagres, depois não fez mais, Sim, né? Ele tem um momento no ministério dele que ele faz muitos milagres, mas depois que parece que eles estão com a clareza, não que eles tivessem total compreensão de quem era Cristo, mas em Marcos 8, quando Jesus pergunta, olha, quem eles dizem que eu sou? O Senhor é tal. E quem vocês acham que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Daquele momento em diante, o ministério de Cristo se torna muito mais próximo desses discípulos e muito mais palavra e muito menos milagre. Bem, vocês já sabem quem eu sou, então agora eu posso construir agora a base de vocês não mais com os milagres, né? Mas agora é a palavra mesmo. Interessante. Legal. Bia, tem presente. Tem presente? Todo dia tem presente. Você vai entrar em contato com a gente agora e receber inteiramente gratuito na sua casa o nosso livro, que é um livro escrito pelo pastor Ivan Saraiva. Foi feito com muito carinho para você. É só entrar em contato com a gente, o endereço está embaixo na sua tela. Faça o seu cadastro, você tem que fazer um cadastro. E só assim você vai receber na sua casa, inteiramente gratuito, o nosso estudo bíblico. A gente vai para o intervalo e volta já.
Oi, gente! Oi! Aqui está uma pequena parte do Grupo Versus. Nós estamos aqui para pedir que vocês sigam o Instagram do Conexão Jovem, que é @pgconexão, e também nos sigam, que é @Grupo Versus. Beijos!